Olá, gente! Eu vou falar sobre o desenvolvimento do bebê de 8 meses. E eu tô aqui com a Sara para contar um pouquinho para vocês o que ela tá fazendo ao longo desse 8º mês. Primeiro, gente, que o 8º mês é bem interessante porque ele é diferente dos meses anteriores, que a criança começa a se mostrar mais com a sua personalidade, começa a interagir cada vez mais com as pessoas, mostrar o que ela gosta, o que ela não gosta, interagir com as pessoas da casa, também começar a estranhar pessoas e é muito gostoso, é uma fase que é uma delícia. Então, a gente vai falar mais sobre esse 8º mês que é muito gostoso. E aí, gente, o que é legal falar um pouquinho desse mês? Gente, esse mês tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, a criança, ela já senta muito bem, né, sem apoio, e ela consegue muitas vezes sair da posição deitada para a posição sentada. Então hoje a Esther aqui está na posição sentada e ela consegue ficar de bruços e deitar. E aí ela vira, rola. Também na parte motora a criança começa a se arrastar ou engatinhar. Tem muitas crianças que já engatinham nessa idade, mas não necessariamente elas vão engatinhar nessa idade. Então as crianças vão se arrastar daquele jeito ali, tipo cobrinha, né, se arrastando com a perninha. Daqui a pouco eu coloco a Sara para fazer isso para vocês verem. E um movimento bem interessante que acontece é o movimento de pinça. Ele já começa a ter uma coordenação muito boa de mão, uma coordenação motora fina. Pegar coisinhas menores e passar de uma mão para outra com uma habilidade muito maior. No caso, a Sarinha está aqui mostrando para vocês a habilidade dela com a mãozinha dela. E isso ajuda muito na introdução alimentar. Então, nesse período de 8 meses, geralmente a introdução alimentar já está melhor estabelecida, ela já está... A criança normalmente, né, já está comendo melhor, já está comendo pedaços. Se a criança ainda não comia pedaços ainda, ela começa a querer comer pedacinhos e conseguir comer pedacinhos. Também a rotina alimentar já está mais fluida. Muitas vezes também o intestino da criança começa a funcionar melhor. Porque, né, filhinha, a gente teve um pouco de intestino preso aqui e no começo da introdução alimentar foi bem difícil porque ela não comia quase nada, não levava nada à boca. Diferente da minha filha, da minha primeira filha, que já comeu pedaço, fez muito BLW, né? A gente fez muito BLW com a minha filha. Tem até um vídeo que eu conto um pouquinho como foi a introdução alimentar da Esther aqui. Vou deixar o card para vocês. Mas é um momento bem gostoso. E aí, dessa parte então motora, eu vou mostrar aqui para vocês como que é o engatinhar. Então aqui, ó, tá vendo? Ela tá saindo da posição de pé, ou sentada, para a posição deitada. Aí eu geralmente trago alguma coisa para a visão dela que ela goste, que ela queira pegar. Ó, filha, esse aqui, você quer? Tem que ser algo que ela quer muito, senão ela não vai, né? Aí ela vai, faz o planejamento, ó, já ficou na posição de arrastar. E aí, para a criança alcançar o objeto, para a gente também conseguir fazer com que ela se esforce, o que a gente faz? A gente também usa a perninha como apoio. Né, filhinha? Você vai ficar brava comigo? Aqui, ó. Aqui, pega. Então ela pegou o objeto e ela faz aquele movimento de se arrastar. A Sarinha, ela nunca gostou muito de ficar de bruços. Então a gente sempre precisou estimulá-la para que ela se esforçasse nessa posição para ela até conseguir o engatinhar depois, né? A gente ainda está trabalhando nessa parte. Escorrega, o problema é que a calça acaba escorregando. Oi, filho. Não. O problema é que a calça acaba escorregando. E ela também solta o brinquedo, né? Então a gente vai fazendo essa parte, né, de estimular a criança a brincar. Uma outra... Vamos colocar você um pouquinho sentada, filha, pra gente poder conversar aqui. Toma! Pronto. Algo ainda interessante da parte motora é que a gente consegue levantar a criança assim, ó. Então ela começa a querer se apoiar no sofá, que não é um sofá, mas eu vou usar como se eu fosse. E aí a criança vai querer ficar de pé. Ui! E vai ficar de pé, vai começar a ficar de pé.
Então a criança começa a querer ficar de pezinha, né? É lógico que a gente tem que trabalhar bastante a parte do engatinhar antes do ficar de pé. Então eu também não estou trabalhando tanto essa parte, né, filhinha? Até pra gente poder estimular mais o engatinhar. Mas a criança começa, a ficar de joelho. Ainda sobre o desenvolvimento tem a parte da fala, né? A fala, na verdade não, a fala é o último, né? Que a criança começa a falar mesmo. Mas a questão da linguagem, da comunicação. Então a criança começa a emitir bastante consoantes, né? Com vogais, que é mamamã, dadadá, papapá, dededé, guiguigui. Então começa a falar uma linguagem que eu falo que é o bebenês, né? Minha filha, fala mamamã, mamamã, fala mamamã, mamamã. Não quer agora. Imita, então ela começa a imitar a gente. Então faz assim, brrr. A gente faz brrr. Faz brrr. Então a criança começa a fazer imitação, né? Bate palma. Então a criança ela começa a ter essas questões da fala mais estabelecidas e da linguagem. E a comunicação ela acontece desde cedo. Então você sempre falar o nome das palavras, né? De uma maneira clara para a criança e não um monte de frases, mas a palavra, por exemplo, bola, né, o que ela está segurando, bola, e repetir é interessante para que ela assimile o nome das coisas. Da parte de introdução alimentar, então o que é legal? É você começar a inserir os talheres para a criança pegar, segurar. Eu sei que ela vai fazer bastante bagunça, sujeira, mas é importante. Se a criança ainda não está começando a comer pedacinhos, né, ou amassar menos, comece a amassar menos, oferecer alguns pedaços para que ela explore o alimento. Os talheres eles servem para a criança também brincar e explorar a comida, deixa a criança pegar e explorar essa parte. E brincar também bastante com o alimento. Uma outra questão é a famosa angústia de separação. Gente, angústia de separação, ansiedade de separação, é quando você sai de perto da criança, ela não vê você, e aí ela começa a chorar, ela fica muito aflita, ela fica muito ansiosa. E isso é super comum, gente. Por quê? Porque a criança, ela acaba entendendo que se você não tá perto, é como se você não existisse. E aí ela começa a ficar muito ansiosa com isso. Então, eu percebo que esse mês, por exemplo, foi muito intenso nesse sentido. E pode aumentar nos próximos meses, vai ter picos, né, filhinha, né, bebê? Vai ter bastante picos, vai ter momentos de angústia de separação que a criança vai ficar mais assim, apegada, né, mais próxima do cuidador, principalmente da mãe e do pai. E falando em angústia de separação, né, filhinha, vamos falar também do sono. O sono, ele é um pouquinho mais difícil nessa idade, porque além de ter angústia de separação, a criança está passando por vários momentos de salto de desenvolvimento e vários aprendizados, como por exemplo, o engatinhar, mas também a parte de coordenação motora fina, a parte de coordenação motora fina, a parte de linguagem, de comunicação, a parte cognitiva. Então tem muita coisa que tem muita coisa acontecendo, né, filhinha? Aqui, né? Não precisa chorar, tá tudo bem? Que foi? Levanta. Lelê. Doutora Kelly, como que fica, né, as sonecas, o sono noturno? Então, o sono, por conta desse desenvolvimento, ele acaba tendo mais despertares muitas vezes à noite. É uma idade que os dentes podem estar nascendo também, então isso aumenta os despertares, ou pode aumentar os despertares, por causa de dorzinha no dente. E uma outra coisa que também acontece é que a criança passa a ter 2 sonecas, né? Tem crianças que vão ter 3 sonecas, se forem sonecas mais curtas, mas geralmente são 2 sonecas que se estabelecem nessa idade. E o sono noturno, ele pode sofrer um pouco por conta desses despertares. O que pode acontecer também são os despertares confusionais, que é a criança chorar, acordar meio confusa, não saber onde ela tá, tipo, ficar chorando, às vezes de olho aberto, às vezes de olho fechado. E aí a gente fica também um pouco perdido sem saber o que fazer, mas isso é o que a gente chama de despertar confusional. E aí, doutora Kelly, como é que a gente faz para estimular um bebezinho? Então eu tô aqui no chão justamente para mostrar para vocês que o bebezinho
que tá aprendendo e que tá mais no chão, é um bebê que ele precisa mesmo explorar. Então não tenha receio de deixar o bebê no chão, de deixar o bebê explorar, brincar nessa fase bastante, né? Porque assim ele vai conseguir também desenvolver essa parte motora e sensorial. Eu separei algumas coisinhas aqui, então brinquedos, né? Aqui são brinquedos de encaixar, em várias cores diferentes, né? Que a criança brinca, consegue identificar, são cores bem vivas. Esse brinquedinho em particular é um brinquedo muito simples que eu brinquei muito com a Esther e aí ela, agora eu tô inserindo na Sara. Né, filhinha? Você gosta? Outros brinquedos com textura esse aqui é um pouquinho maior, ele tem uma textura mais macia, então, por exemplo, se o dente estiver nascendo, ele é interessante porque ele é molinho. E a criança também, nessa idade, ela já consegue segurar melhor com as duas mãos se o brinquedo é um pouquinho maior desse jeito, tá? E é interessante também, tem umas texturinhas diferentes aqui. Brinquedinhos de instrumento musical que faz barulho. Então esse aqui é um brinquedo Montessori, que ele tem um sininho no meio. E ele tem ele é mais robusto, ele é de madeira um pouco mais pesada. Eu vou deixar aqui até quem quiser saber mais, saber onde que eu encontrei esse brinquedo, que é do Svina Montessori. Outros brinquedinhos Montessori também, né, de madeira, mais simples. Chocalhinho. A criança mesmo descobre como brinca, é muito interessante. Esses brinquedinhos assim de encaixar, tá vendo? Brinquedos de encaixe. E chocalhos. Filha, você gosta? A Sara gosta muito de música, ela balança, dança, e a gente percebe que a música também tem um excelente papel no aprendizado da criança. Né, filha? Não esquecendo, lógico, né, gente, dos livros. Então aqui eu separei livros que eu uso desde, né, a idade que a Esther é bebê e a Sara também é bebê, né? No caso a Sara é minha filhinha mais nova. Então ele tem uma textura aí que faz um barulhinho, em particular a minha filha ama esse livro. E você pode começar a introduzir livrinhos com algumas coisas, com historinha, lógico, historinhas simples, mas que tenham um pouco mais de interação. Então esse aqui é tipo um marionetezinho que faz um barulhinho. Lógico que você não vai precisar contar a história, mas aí você faz algo que envolva a criança de alguma forma. Tem alguns livros, por exemplo, de textura. Então esse aqui ele toca também, então quando você aperta. Cachorro! Cachorro! Au, 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 au! Gato! Então são livrinhos que tem a texturinha e tem o som. E esse livro aqui, que é um livro bem antigo, até que ele já tá até meio destruído, que é um livrinho que eu lia pra Esther, a minha primeira filha, que hoje tá com quase 3. E aí tem os animais. E aí eu falava o nome dos animais pra minha filha e fazia o som eu mesma, né? Não precisa você ter um negócio que toca música, você pode fazer o som dos animais. E aqui esse também é um livro bem legal, que ele tem os pop-ups pra criança brincar. E aí, algo que vocês sempre me perguntam é: o que fazer quando ligar o sinal de alarme? Então, quando a criança não interage, não olha no olho, ela não responde aos estímulos, então você está brincando, ela não interage com você. Quando a criança não responde pelo nome, quando ela tem uma hipotonia, né, que a gente chama, então ela é muito molinha, ainda não senta sozinha, você percebe que existe algum atraso motor, são situações que você deve sim procurar pediatra. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima série aí de desenvolvimento mês a mês da Sara.